Saudações, estimados telespectadores, a nível nacional e internacional. Saudações aos meus irmãos e audins, aonde quer que se encontrem neste universo. Saudações, Massango. Saudações, irmão. Desculpa, eu não conheço o nome. Mestre das Revelações? Não, o nome, para eu me dirigir a ele, pelo nome. O Mestre das Revelações? Não, eu não sou obrigado a ter que chamá-lo de mestre. Nem ele tem que me obrigar a ter que me chamar de alguma coisa. Para pedir um nome, só para eu, é uma questão de respeito. Porque eu não sou, é mestre para aqueles que assumem, né? Agora, tu peço o nome, por favor. Já começar com discussão antes mesmo do tema. Não estou a discutir, tu pediu um Então nome. dispensa a minha para saudação. que eu possa vamos saudar o continuar. amado. Dispensa o nome, continua. Não pode me dar o nome para eu lhe saudar. Ainda nem começamos a falar, já começar com discussão, Eldim. Não estou a discutir, amado. Simples. Ok, tudo bem. Então saúdo aqui o irmão Diga que está ao irmão meu e lado. Eldim, acabou. Não, o irmão que está ao meu lado. Simplesmente queria tratá-lo pelo nome como forma de respeito. Mas tudo bem. Saudações, Massano. O tema 2 é o significado do Criador. Qual é o verdadeiro nome do Criador? Irmão, quem é o Criador? Qual é o nome que nós podemos atribuir ao Criador? Tá certo, muito obrigado. Eu acho que referenciar-se à própria escritura é a melhor maneira de chegar à conclusão exata sobre este fato, não é? Primeiro queria refutar algumas declarações, segundo as quais Moisés não cresceu no meio dos hebreus. Moisés cresce como filho da filha de Faraó, afastado dos hebreus. Então, isso tem que ficar muito claro, que Moisés, de facto, ele queria saber porque ele não sabia. Moisés cresce no palácio de Faraó como filho da filha de Faraó. Mas o nome do Criador, antes mesmo de o Criador se revelar a Moisés, a Escritura nos mostra no livro de Gênesis 4:22 de que o neto de Adão, que era ainda a primeira linhagem da humanidade, foi o primeiro a proclamar entre os povos o nome do Criador, que é o nome de Yahweh. Isso está no Gênesis 4:22. No Gênesis 13:4 também nos diz claramente que o próprio Abraão invocou o nome do Criador, que é o nome de Yahweh, para dizer que este nome não há nenhum eleito na face da terra que nunca tenha o invocado. Quando o Criador, os filhos, o povo de Abraão foi como escravo na terra do Egito, eles conheciam muito bem a religião e a divindade dos seus antepassados. Por isso que era muito importante que Moisés identificasse exatamente qual é o nome de quem ele enviou, porque eles não podiam seguir um estranho. Então, Moisés, ao fazer essa questão ao Criador, no versículo 14, onde o amado aqui, que não sei qual é o nome, mas o amado, né? O Mestre das Revelações? Eu usava de nome, porque para eu lhe chamar de mestre, tem que reconhecer que ele é mestre. Então, não reconhece que é Mestre das Revelações? Não, Deixa isso. Não é o Mestre vamos no tema. das Revelações. Primeiro é que quando a gente abre no livro de Mateus 23:8, o Salvador diz: a ninguém chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre. Então, eu não tenho outro mestre a não ser o próprio Salvador. Isso está no livro de Mateus 24:8. A ninguém chameis de mestre. Chama irmão, fica à vontade. Então, porque vós todos sois irmãos. Mas eu queria o nome por uma questão de respeito. Tudo bem. Chama irmão, fica à vontade. Ok, o irmão aqui referenciou Êxodo 3:14. No Êxodo 3:14, o Criador, não há nenhuma palavra ali que diz: meu nome é eu sou o que sou. Porque eu sou o que sou não é nome, é uma caracterização de uma expressão hebraica que significa ayar, achar, ayar. Serei o que serei. O nome propriamente dito é revelado no versículo que o amado não mencionou, que é o versículo a seguir, que é o Êxodo 3:15. E eu gostaria bastante que os amados abrissem as vossas Bíblias, apesar de que lá não vem a palavra Senhor na maioria das Bíblias, porque já foi substituído o nome. Mas eu gostaria de passar a ler esse versículo, como tenho em mente, vou recitar. Diz assim: disse mais ainda, Êxodo 3:15, disse mais ainda o poderoso a Moisés. Poderoso porque a palavra Elohim, no seu significado verdadeiro, significa poderes ou poderoso. Disse mais o poderoso ainda a Moisés. Yahweh, tetagrama Yahweh, na vossa Bíblia vem Senhor, mas é Yahweh, o poderoso de Abraão, de Isaac e de Jacó. Depois diz assim: este é, pois, o meu nome por toda a eternidade, e assim serei lembrado de geração em geração. Então nós vimos um Criador que faz questão de revelar o nome, de dizer de geração em geração, lembrem-se de mim por este nome. Para dizer que o próprio Criador deu uma importância muito grande ao seu nome. Irmão, qual é o verdadeiro nome do Criador? Eu vou ler o versículo na versão fiel. Diz assim:
Disse o poderoso ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Yau, que é o tetragrama que vem ali. Nas vossas Bíblias tem Senhor que ocultaram. Yau, o poderoso dos vossos antepassados, o poderoso de Abraão, o poderoso de Isaac e o poderoso de Jacó me enviou a vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei mencionado de geração em geração. O próprio Criador diz claramente: este, referindo-se a Yau, é o meu nome eternamente. Serei assim lembrado de geração em geração. Agora, não sou eu que tenho que anular essas coisas. Agora, a mim cabe descobrir, afinal, qual é este nome que ocultaram. O Criador disse que tem que ser assim, invocado de geração em geração. E ainda mais um bocadinho, o irmão aqui disse uma coisa, disse que Yeshua significa Yahweh é a salvação. Yahweh é uma pronúncia, digamos, aproximada do nome Yahweh, mas não é Yahweh porque no hebraico bíblico não existe a vogal E, é Yahweh. Então, o nome do Salvador, ele disse aqui que significa Yahweh é a salvação. Então, o que acontece é que no nome do Salvador, de facto, está lá dentro o nome de Yahweh. Mas esse nome Yeshua, infelizmente, não traz consigo o nome do Criador. Por quê? Porque os judeus, por causa do seu costume pagão, falso, diabólico, uma ala dos judeus ocultam a pronúncia do nome verdadeiro do Criador. Os judeus. Exatamente. De tal forma que mesmo os próprios apóstolos eram perseguidos e proibidos de falar o nome verdadeiro do Filho. Então o que foi que eles fizeram? Eles cortaram a primeira parte do nome que traz o nome do Criador e deu em Yeshua, que é uma maldição. Dizer muito mais ainda, até os dias de hoje, os judeus que não acreditam que o Messias é aquele Yahshua que já veio, chamam ele de Yeshu. Yeshu é uma expressão hebraica para amaldiçoar todo aquele que eles acham que é falso profeta. Antes de avançar, irmão, ao pedir, nós temos que pedir em nome de Yahweh, é isso? Sim, tem um versículo que diz assim: todo aquele que quiser ser abençoado na face da terra, que seja no nome do verdadeiro Criador. Qual é o nome? Yahweh. Yahweh. Obrigado, irmão. Eu vou falar sempre respaldando naquilo que está escrito, né? Então, primeiro quero refutar uma coisa: o Criador não criou línguas, que fique bem claro isso aí. No princípio da humanidade, uma era a mesma língua dos homens. Com o pecado e a rebelião da construção da Torre de Babel, o Criador confundiu as línguas. Ou seja, o Criador se afastou daquele povo, aquele povo teve línguas confusas. Tem que ficar claro: o Criador não criou línguas, foi fruto do pecado que ele confundiu as línguas dos homens. É assim que a Escritura nos ensina. É por essa razão que no livro de Sofonias 3:9, nós vimos o mesmo Criador a dizer que irá purificar os lábios dos povos, para que todos eles possam invocar o seu nome da mesma forma, com o mesmo Espírito. Isso está escrito, não sou eu quem diz. Sofonias 3:9, abram nas vossas Bíblias. Ele diz: purificarei os lábios dos povos, para que todos eles possam invocar o nome de Yahweh, com o mesmo Espírito e de comum acordo. Quem diz isso não sou eu. E ainda mais, no livro de Zacarias 14:9, a Escritura diz que naquele dia Yahweh será rei sobre toda a terra e um só será o seu nome em toda a terra. Quem diz isso não sou eu. O Criador é quem diz essas coisas. Agora, eu quero dizer muito mais. Se o nome do Criador não fosse importante, ele não teria enviado os seus mensageiros, que são todos israelitas, os apóstolos, os profetas, para anunciar o seu nome nas nações. Por quê? Os gentios diriam que nós já conhecemos Chiquembo, conhecemos Deus, invocamos o Criador. Para ele, isso aí são divindades, porque somente o seu nome é digno de louvor. É por isso que ele manda os seus mensageiros da nação que ele escolheu para anunciar em outras nações pagãs aquilo que é o seu nome, a fim de que todo aquele que invocar seja salvo, conforme a promessa. Agora eu quero dizer muito mais. O Criador, a bênção do Criador ou a luz do Criador brilha sobre todos, mesmo sobre homens de outras religiões. O Criador não é porque a Escritura diz que brilha sobre todos a bênção dele, tanto para os pecadores quanto para os não pecadores. Você não pode, porque a sua vida vai bem, achar que você está no caminho certo. E outra coisa, pior ainda, é que os falsos profetas significa aquele que faz milagres em nome de Satanás. Esse é falso profeta, não no nome do Criador. Os falsos profetas, eles foram permitidos fazer grandes milagres, segundo a eficácia do próprio Satanás. Com que objetivo? Para, se possível fosse, enganar até os próprios eleitos. Quem é o eleito, afinal de contas? É aquele que não nega o nome do Pai e do Filho. Porque o nome foi negado. Os primeiros que negaram foram os próprios israelitas, ao chamá-lo de Yeshu. Yeshu é uma palavra de blasfêmia, que significa, na verdade, seja apagado o seu nome. Em hebraico é Imá Shemó Veziró. Yeshu.
seja apagado o seu nome. Isso cumpriu-se no nome Yeshua, porque o nome Yeshua, eles abreviaram, cortaram o nome do Criador que vem no princípio desse nome, porque o nome verdadeiro do Filho nos leva a confessar o nome do Pai Altíssimo. Irmão, qual seria o objetivo ao cortar o nome do Criador? Porque os israelitas, a nação de Israel, não creem que ele vem da parte do Criador. Para eles, ele é filho de Belzebu. O Messias que veio para eles, estão à espera do Messias. Para eles, aquele é filho de Belzebu, por isso que não confessam o seu nome. Porque o nome dele, verdadeiro, faz confessar o nome do Criador, mas eles não aceitam que é ele. É por isso que eles blasfemam, chamam ele até hoje, na sinagoga de Satanás, que são as sinagogas desses judeus que não aceitam, chamam ele de Yeshu. Mas as pessoas, como não sabem o que significa Yeshu, também dizem Yeshu, Yeshu, Yeshu. Estão a blasfemar todos os dias por falta de conhecimento. E para piorar, a nação de Israel se prostituiu com as nações pagãs, casou assim com Roma, casaram assim. Foram eles que casaram para perseguir os nossos apóstolos, e a morte do filho, eu queria retificar aqui o amado, a morte do Salvador, quem executou foram os romanos. Isso são os gentios. Então, a morte do filho foi dada tanto por uma parte de Israel, como também por uma parte dos próprios gentios. Então, ninguém vem aqui dizer que os judeus mataram o seu mestre. Os romanos executaram o mestre. Que fique bem claro, os romanos não são judeus. Então, houve esse casamento aí, onde eles criaram um novo sistema, descrito no livro do Apocalipse 17:3, que diz que é um sistema cheio de nomes de blasfêmias. O que são nomes de blasfêmias? Yeshu é um nome de blasfêmias, claramente é um nome de blasfêmias, é uma blasfêmia. Deus Não é nome. Ainda que você escreva com letras maiores do tamanho do mundo, nunca vai ser o nome do Criador. Eu até admiro quando você diz que vamos colocar D maiúsculo. Nunca vai se transformar em nome do Criador, jamais. Os deuses eram adorados no panteão indo-europeu, onde o maior de todos os deuses recebe o título de Deus ou Zeus. Os romanos, até hoje, os gregos europeus, chamam de Deus Pai. Quando os gregos invadiram a nação de Israel para colonizá-la, eles proibiram o culto a Yahweh e sacrificaram o porco no templo de Yahweh para profaná-lo. É este mesmo nome do porco que foi levado às nações por Satanás. Porque Irmão, ao chamar o Criador de Deus, estaríamos a errar? Não é nome deles. Maçã, o texto saber que antes desse nome de Deus ser colocado nas escrituras. Mas mesmo na Bíblia nós encontramos lá Sim, Deus com D maiúsculo, Deus com D minúsculo. Isso aí também... Quero te explicar. A mesma Bíblia que falas dela é a mesma que nós já dissemos aqui, mostramos que o nome do Criador foi removido. Colocaram a palavra Senhor. Significa que não há credibilidade para dizer que não fizeram outras coisas. Ao ponto de remover o nome sagrado do Criador, já dá para ver que essa Bíblia já não é sagrada. Porque o que torna algo sagrado, o que santifica alguma coisa, é o nome do próprio Criador que é sagrado. E quem fala essas coisas não sou eu, é a própria Escritura. No livro do Apocalipse 3:8, o Salvador é claro, aquele que guarda a minha palavra e não negou o meu nome. No 12 ele diz, eu também te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre a face da terra. Significa que vem aí a grande tribulação e não há nenhum impuro de lábios que vai entrar no reino dos xamães, no reino dos céus. Por quê? Por quê? O Criador já está purificando os lábios dos povos através da anunciação daquilo que foi oculto. O nome do Criador, ele mesmo não aceita essas mudanças, como a Amado fala, que diz que o nome do fulano pode mudar. O nome do Criador, segundo a Escritura, não aceita diminuição nem acréscimo, porque é um nome sagrado. Que fique claro isso. É por essa razão que no livro de Êxodo 3:15, ele diz que assim serei lembrado de geração em geração. É por essa razão que em Sofonias 3:9 ele diz que purificarei os lábios dos povos para com o mesmo espírito e de comum acordo possam invocar o meu nome. É por essa razão que em Zacarias 14:9 ele diz que um só será o seu nome em toda a terra. Então o nome do Criador não aceita. O que acontece é que aqueles que negaram o nome do Criador, eles blasfemaram e substituíram com nomes malditos. É por isso que a Escritura diz que Satanás abriu a boca em blasfêmia contra o nome do Altíssimo. E é essa blasfêmia que os falsos profetas anunciam pelo mundo inteiro. Por isso que mataram os apóstolos, por causa do nome verdadeiro. Eles não morreram por causa do nome falso. Os apóstolos? Os apóstolos morreram por causa do nome verdadeiro. Porque quando estava vivo, o mestre disse que serão odiados e vos matarão por causa do meu nome. E isso se cumpriu. E qual é esse nome? É Yausha. Eles morreram por causa desse nome. Esse nome, a humanidade, os espíritos que governam este mundo não querem este nome. Mas por que não querem este nome? É muito simples. Esse nome liberta. Liberta. De todo engano, tudo aquilo que é engano, cai por terra.
Então, ao expulsar, por exemplo, maus espíritos, é em nome de algo. Agora, eu vou dizer uma coisa em relação a isso aí, para saber. O livro de Mateus 24 e Mateus 24 diz claramente ali que falsos profetas farão grandes milagres e prodígios para enganar, se possível, for os próprios eleitos. Tessalonicenses 2, 9, 11, 12 diz que o Criador é que enviou um certo espírito de operação do erro para que creiam a mentira. Não é porque o nome falso tem poder. Por causa de ter rejeitado a verdade, foram dados um espírito para crerem a mentira. Então, E esse irmão, espírito... desculpa, Espera, sem querer interromper. Ao expulsar o nome, ao expulsar demônios em nome de Jesus, estaríamos a usar um nome falso. Maioral, afinal, o que é a maioral dos demônios? Afinal, por que se diz que existe substituição? Por que alguém endemoniado vai ter com o curandeiro resolve? A substituição do demônio, um demônio maior subjuga o menor. O maioral dos demônios subjuga todo o reino. É por isso que não adianta, é por isso que diz assim, vão dizer, não foi em teu nome que nós fizemos isto. Olha que ali é uma pergunta, tem um ponto de interrogação. Não foi em teu nome. Ele vai responder nunca. Mateus 7, 22. Que livro? Que Mateus 7, Bíblia? 22. Qual Bíblia? Toda a Bíblia? Pode ser a sua, não faz mal. Ok, pode ser. Ali tem uma questão, tem um ponto de interrogação. Muitos indagarão a mim naquele dia. Mestre, mestre, não temos profetizado em teu nome? É uma questão, tem um ponto de interrogação. Estão a perguntar, porque ele está a dizer, vão para lá. Eles estão perguntando, mas não foi em teu nome? Ele vai dizer o quê? Nunca. Nunca não é vos conheci, depois se desviaram. Eu nunca vos conheci. É a resposta que ele deu. Nunca vos conheci. Por que ele diz isso? Porque eles não fazem a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que o seu nome seja santificado em toda a terra. É por isso que ele diz, vós orareis assim, não vós pagãos, aos eleitos. Pai, santificado seja o teu nome em toda a terra. Então, esses que rejeitaram o nome do Pai, rejeitaram o nome do Filho, foram dados um espírito da operação do erro. Irmão, para crerem a mentira. Sim, qual é o nome do Pai, qual é o nome do Filho? Exatamente. O nome do Pai, o Filho herdou o nome do Pai. O Filho é Yahusha, o Pai é Yahweh. Este nome Yahweh está dentro do nome de muitos profetas. O nome verdadeiro de Isaías é Ishayahu, de Jeremias é Irmiyahu, de Zacarias é Zahariyahu, porque é o povo que se chama pelo meu nome. Este nome é sagrado. Agora, todos aqueles que não confessam o nome de Yahusha, são esses os falsos profetas. Isso quem diz também não sou eu. Está escrito aqui. Irmão Jorge, ao expulsar os demônios, os maus espíritos, qual é o nome que nós devemos usar? Yahusha, por exemplo, eu quero dar um Jesus. Exemplo. Eu quero dar um exemplo. Já estive reunido em oração com os meus irmãos. Apareceu alguém, não vou dizer aqui o nome, que manifestou um espírito. E nós invocamos o nome de Yahweh e Yahusha. E aquele irmão ficou livre para sempre. O que acontece? No último dia, ele vai dizer, no último dia, quando ele perguntar, não foi em teu nome, ele vai dizer, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Agora, se eu tiver a mentir também, o que estou a dizer, que eu moro ao certo dessa porta, não faz mal, porque eu sei que não estou a mentir. Estou a falar coisas reais, não coisas assim inventadas. Então, ao expulsar demônios, temos que usar o nome de Yahusha. Sim, por quê? Porque o nome do Pai é sagrado. O nome de Jesus significa o nome de blasfêmia. Satanás abriu a boca para blasfemar. Yeshu quer dizer, seja apagado o seu nome. Yeshua apagaram o nome do Pai para o ocultar. Isso é iniquidade. Está a perceber? E na atualidade se usa mais o nome de Jesus e pode-se notar que o nome de Jesus tem poder. Afinal, por que diz que os falsos... Por que ali no Apocalipse 16, 14 diz que demônios saíram pelo mundo fazendo milagres? E também diz, igualmente, de que os falsos profetas vão fazer muitos milagres, mas assim vocês os conhecerão. Todo aquele que não confessa o nome do Salvador, é esse mesmo o falso profeta, é esse o anticristo. Afinal, por que diz isso? É porque os milagres dos falsos profetas serão tão grandes que mesmo o eleito será enganado. Como eu disse, né? Eu não falo opiniões, falo aquilo que está escrito. Quem diz que o nome é santo é o próprio Criador. Quem diz que tem que ser um em toda a terra, não sou eu o próprio Criador. Quem diz que o Espírito falso profeta é aquele que não confessa o nome do Criador, também não sou eu, é o próprio Criador. Então, eu não vou estar aqui a inventar. Agora, disse uma coisa muito interessante. Ele diz que o Espírito do Anticristo está nas igrejas operando milagres. Foi ele quem disse isso. Não em todas. Tá bom, em algumas, escuta. Sim. Em algumas igrejas. Sim. Ok. A minha pergunta é muito simples. Pode o Espírito do Anticristo usar o nome do Criador para fazer milagres? Satanás, espera. Satanás, pode Satanás usar o nome do Criador para fazer milagres? Agora eu quero explicar o seguinte para os amados saberem aí. Entre os milagres, os que fazem milagre na face da terra,
a Escritura nos ensina como é que nós saberemos quais são os milagres que vêm da parte do Criador. Porque se ele diz que tanto aquele que é espírito do anticristo, tanto aquele que é supostamente verdadeiro, os dois usam o nome do Criador, significa que isso é confusão. Isso chama-se confusão. E é blasfêmia você ver alguém usando o nome do Criador, você dizer que é espírito Satanás está a operar. Será blasfêmia isso aí. Então, o que acontece? A Escritura nos ensina no livro de João 1,4, se não estou em erro, claramente, antes de haver essas adulterações todas, diz que assim conhecereis o Espírito do Criador e o Espírito do Anticristo. O Espírito do Anticristo, no versículo, diz que todo aquele que não confessa o nome de Yahshua, esse é o Anticristo. Significa o quê? Anticristo não confessa o nome do Salvador. O que ele faz? Ele blasfema. É por isso que ele já anuncia o nome Yeshu. Yeshu, como ele estava a dizer, é uma questão de tradução, de literação. Não, ele não sabe. Yeshu é uma alcunha que os israelitas que não aceitaram o Salvador usam para se referir a ele de forma blasfema. Yeshu significa Ima Shemo Vezirou, seja apagado o seu nome. É de Yeshu que vem Yeshua, conforme eu expliquei aqui. Então, dizer Yeshu, Jesus, Yeshua, está a dizer a mesma coisa. É blasfêmia. Está a perceber? Quem começou com a blasfêmia não foram eles. Foi quem? Foi a grande prostituta, que é Israel, que se prostituiu com as nações pagãs. É por essa razão que no Atos 4, se você for a ler os apóstolos, eram perseguidos, eram proibidos de anunciar o nome. Porque este nome do Criador dos céus e da terra, que está no Filho, é este nome que nos livra de todo o engano. Razão pela qual, eu volto a dizer, é blasfêmia. Acho que ele não conhece a Escritura. Ele ver alguém numa igreja que ele acha que está usando o nome do Criador e dizer de que é espírito do anticristo. Isso é blasfêmia contra o Espírito. Mas isso só é possível no meio deles, de facto, porque aquele nome é nome falso. Por isso que Satanás se aloja lá. Por isso que o diz que caiu a grande Babilônia, tornou-se morada de demônios. Percebes muito bem? Eu quero dizer muito claramente aqui. O mestre no último dia, quando lhe perguntarem, não foi o teu nome que fizemos milagres? Ele disse claramente, eu direi, nunca vos conheci, obreiros da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é blasfêmia. Blasfemar é a pior iniquidade que existe na face da terra. Porque o nome do Criador tem que ser santificado. Agora, como é que vão santificar aquilo que eles não conhecem? Dizem que não é importante, não tem relevância. Salmos 91:14 diz que aquele que me ama, eu o protegerei, o resgatarei, porque este conheceu o meu nome. Mas não dizer que não, o nome não pode ser anunciado. Como? Que espírito é esse que não concorda com o que o Criador diz? É esse espírito que nós vamos denunciar hoje em dia. E sobre Deus, você pode escrever com letra maiúscula. Nunca vai ser o nome do Criador. A expressão Deus foi usada no panteão indo-europeu pela primeira vez como Deus. Deus para adorar o quê? Os deuses dos demônios. Onde o maioral deles é chamado de Deus, ou Deus Pai, ou Deus dos deuses, ou Zeus. Percebe? Então, essa é a forma dos pagãos se referir a tudo aquilo que se adora. Não é porque é o nome do Criador. Quanto ao nome do Criador, é sagrado e não é Deus. O próprio diabo, Satanás, é Deus. Quando você diz Deus, 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 está dizendo o que exatamente? Então, irmão, com isso quer dizer que todos que dizem Jesus Cristo, que dizem Deus, são pecadores. O Criador fez um juramento muito claro. Juro pela minha vida. Isso vai estar no livro de Isaías 45:23 e 24. Diz, juro pela minha vida. E a minha palavra não tornará atrás. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Que somente em Yahweh há retidão e justiça. Quem faz esse juramento não sou eu. São pecadores. São pagãos. São pagãos. Sim, não, o que é um pagão? Por que o Salvador diz, vós orareis assim? Não pode ser como pagão. Os pagãos o que fazem? Os pagãos, quando você dá coisas sagradas, eles tratam aquilo ali como se fossem cães de porcos. Quando você anuncia o nome sagrado do Criador, eles tratam aquilo ali como se fossem cães de porcos. É por isso que ele diz, não dê o que é sagrado aos cães e aos porcos, porque vão vos despedaçar. É o que aconteceu com Roma. Quando Roma recebeu a mensagem verdadeira, perseguiram os nossos irmãos e mataram. O melhor, irmão Jorge, peço para responder à nossa questão principal. Qual é o verdadeiro nome do Criador? Colocando as últimas considerações, beijo
E abraço. O nome do Criador é Yahweh, é este nome que o Filho herdou para vir à Terra para nos salvar. Todo aquele que não confessa o nome dele, esse é o anticristo, esse é o falso profeta que faz grandes milagres para nos enganar. Os primeiros que negaram e blasfemaram foram os próprios judeus, que negaram de confessar o seu nome e confessam o nome Yeshu, que é o nome de blasfema. Yeshu vem Yeshua e vem Jesus. Cortaram o nome do Pai, dizem que abreviaram, mas cortaram o nome do Pai para não ser confessado. Isso que fique claro. Agora, eu queria dizer uma coisa. Eu falo o que a Escritura do Pai fala. Ele fala o que acha, diz que não tem importância. Mas o Pai diz claramente, Sofonias 3:9, purificarei os lábios dos povos, para que todos eles possam invocar o nome de Yahweh com o mesmo Espírito. Em outras palavras, eu e ele temos que nos entender, mas não estamos a nos entender justamente porque ele não aceita a purificação. O Pai prometeu, juro pela minha própria vida, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Eu quero dizer mais, meus amados irmãos, não se deixem enganar por milagres. Porque eu vi vaca voar, porque eu vi demônio. Tudo isso aí é a operação do erro. O espírito da operação do erro que foi enviado naqueles que rejeitaram a verdade e tiveram prazer na injustiça para que creiam a mentira. O nome Jesus vem de Yeshu, que é o nome maldito, e o nome Jesus por si só é o nome blasfemo e contém lá, é o nome blasfemo que vem de Roma, que contém lá o nome de Suzy. Suzy que é o porco. Para fechar? Agora, sim, para fechar eu quero dizer o seguinte. Salmos 91:14, o Pai nos manda conhecer o seu nome, para que possamos invocar e sermos salvos. Aquele que não valoriza essas coisas, já sabemos quem é. Aquele que negou e matou os apóstolos, sabemos quem é. E sobre a adulteração das Escrituras, conforme eu disse, vão ler Jeremias 8:8. Já reclamava lá o profeta de que os falsos escribas transformaram a Escritura em mentira. Os escribas substituem, os escribas transformam em mentira. Por quê? Porque eles têm um costume pagão de não confessar o nome do Criador. Mas você que é eleito, santifica o nome do Criador, conhece o nome do Criador e louva Ele por meio do Filho, Yahushua. Hebreus 13:15. Por meio do Filho, confessa-se o nome do Pai. É Yahushua. E 30 segundos para dizer talvez seja esse talvez o último programa para debater sobre o nome nesta televisão, porque eu não vim para criar debate, vim para anunciar. Quem quiser saber... Esse é o último diálogo. Não, sobre o assunto de nome nesta televisão, provavelmente seja o último debate este. Porque eu não estou aqui para vir criar debates. O Criador é soberano, ele deu uma ordem. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Isso antes de vir o mestre, já está escrito no livro de Isaías 45:23. O mestre veio para cumprir... Já deixou a mensagem que o mestre deu ao irmão? Não percebi. Já deixou a mensagem do mestre sobre o nome? Sim, já deixei a mensagem. Já está. Sim, já anunciei a mensagem. E já anunciei o que o Criador diz. Agora, a desobediência terá os seus frutos. Obrigado, irmão Jorge.